Olá, eu sou a Carol e você está no meu canal para gostar de ler. Hoje eu não vou te perguntar se você está bem, porque se você mora no Brasil e se você tem um pouquinho assim de empatia, você provavelmente não está. Terça-feira, dia 3 de novembro, eu postei um vídeo falando sobre o livro Peso do Pássaro Morto, da escritora brasileira Aline Bay. E nesse vídeo eu falei que o livro ele se baseia na história de uma única personagem e acompanha a trajetória dessa mulher ao longo da vida, sendo essa uma trajetória marcada por muita luta, muito luto e muita violência. Eu só não imaginava que eu postaria o vídeo exatamente no dia em que saiu o julgamento do caso da Mari Ferrer, que, para quem não sabe, é aquela menina aqui do sul do Brasil que foi estuprada numa casa de festas e entrou com um processo contra o estuprador e terça-feira ela perdeu esse processo. E depois que isso aconteceu, eu senti no meu coração que eu precisava gravar um segundo vídeo sobre isso, uma continuação, porque agora eu quero dar um spoiler para vocês de uma parte específica do livro, que é uma cena de estupro. Então eu peço licença aí, vou ler para vocês. Quando abri a porta, Pedro tinha uma faca que colou no meu pescoço. Meu grito morreu no estômago, junto com o chute que ele me deu. Caí sem acreditar naquele Pedro que arrancou meu vestido. O contato rente da faca queimava a pele e ardia. Entre a reza e o pulo, escolhi ficar dura e estranhamente pronta para morrer. Ele abaixou as calças, a cara toda cerrada de gozo e nenhum ódio. O ódio agora era meu. Acabou e eu melada. O Pedro subiu as calças, virou as costas e saiu. Isso acontece quando ela tinha 17 anos. E aos 18, o livro narra o seguinte. É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança também chorosa. Ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar. Não da parte física, é claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. Das mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos. Elas não estão nos livros de história. Essa cena é uma cena muito pesada, é uma cena curta, mas é uma cena muito pesada. É uma cena que eu já tentei gravar aqui a leitura umas 3 vezes. Eu sempre choro e me emociono muito, porque o Brasil, gente, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E diariamente acontecem cerca de 180 estupros no país. E essa é uma estimativa. Então, se você for procurar na internet, você vai perceber que o número real que chega até a polícia é menor do que esse, mas a maioria dos casos sequer chega à delegacia. Isso acontece porque 64% dos estupros ocorrem contra vulneráveis, ou seja, crianças, adolescentes e pessoas que não estão na condição de se defender, então que estão drogadas, alcoolizadas, inconscientes, como foi o caso da Mari Ferrer. Além disso, 97% dos estupradores são homens e desses 75% são conhecidos da vítima ou da família da vítima. O que significa que denunciar essa situação é ainda mais difícil, porque você tem que lidar com a sua família, lidar com o julgamento das outras pessoas, lidar com uma exposição muito grande e por isso a gente, quando fala de estupro, fala sempre de estimativa. A gente não sabe quais são os números reais, porque eles não chegam até os nossos órgãos de controle. Entender isso é fundamental para a gente entender por que o caso da Mari Ferrer foi tão traumático. Ela é branca, ela é de classe média, ela teve uma família apoiando ela tá dentro dos nossos padrões de beleza, ela teve esse suporte que levou ela até uma delegacia para prestar queixa e para iniciar o processo. E mesmo tendo todos esses privilégios, ela não teve justiça. Então, o caso mostrou que ela foi ainda mais violentada durante o julgamento,
que ela foi desprezada, que ela foi humilhada por todas as pessoas que estavam envolvidas lá, e que eram todas homens, por sinal. E aí eu quero que você pense, imagina as outras mulheres que não conseguem sequer fazer as denúncias e chegar ao sistema de justiça. Pensando nisso, eu queria só, pensando também que esse é um canal sobre livros e sobre leitura, eu queria indicar para vocês alguns livros e algumas possibilidades de leitura para que vocês entendam melhor, para que vocês conversem melhor sobre esses assuntos, para que vocês se informem mais. E, bom, a literatura sempre está aí retratando, denunciando, antecipando a realidade, e a partir disso eu vou indicar alguns livros para vocês. O primeiro deles, com certeza, é Leiam O Peso do Pássaro Morto, porque aqui tem muito do que é ser mulher no nosso país. Eu vou indicar também um que é bem óbvio, que é o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que também tem uma série de televisão. Ele vai contar sobre uma sociedade distópica em que as mulheres são rechaçadas e sofrem inúmeras violências, e qualquer semelhança com a nossa sociedade hoje brasileira não é mera coincidência. Então vale a pena ler esse livro para ficar com medo do que vem aí por aí na nossa política e para tentar mudar esse cenário. Também vou indicar o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Também é uma brasileira e ela escreve voltado mais para as mulheres da periferia. Então são realidades de mulheres que muitas vezes estão longe, distantes de nós, mas que é muito importante a gente conhecer as coisas que elas sofrem em questão de pobreza, de miséria e as agressões que derivam disso. Vou indicar para vocês também o livro Hibisco Roxo, da Chimamanda, que é um livro que trata sobre a violência de gênero também, só que dessa vez na Nigéria. Vou indicar o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. É um livro mais antigo esse, mas que também ajuda a gente a pensar sobre violências. E aí, 2 livros agora que são escritos por homens também, mas que eu não podia deixar de citar, que é o livro Bom Dia, Verônica, que foi escrito pela Ilana Casoy, que foi uma delegada aqui no Brasil, e o Rafael Montes, que é um autor brasileiro. E acabou de sair na Netflix a série que eles escreveram também, e que fala sobre um serial killer de mulheres. Então vale muito a pena ver para entender um pouquinho desse cenário. E a série se passa no Brasil. Então vai ajudar aí a ter um diálogo interessante e necessário. E também vou indicar o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que também tem filme, o filme é muito bom, e que também fala sobre um serial killer de mulheres, e ele vai nos ajudar a pensar aí um pouco sobre violência, sobre feminicídio, sobre estupro, sobre uma série de abusos aí que as mulheres podem sofrer ao longo da vida. Eu espero que essa discussão possa crescer, possa fermentar, porque, como eu falei, eu acho que a gente está caminhando para um lugar muito duro, cada vez mais difícil para gente, mulher, e a gente precisa mudar isso de alguma forma. Então, amplie o debate aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. E, mulheres, vamos mudar o mundo e dar porrada nesses homens. Até mais, gente. Espero que semana que vem eu traga um vídeo mais feliz.